Uma pintura que se move quando ninguém está olhando. Ou estará olhando você? Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me de onde você está ouvindo esta noite. Seus comentários sempre trazem esses mistérios à vida. Vamos começar. Os hóspedes de Renfield Court sempre baixavam a voz ao passar sob o Van der Weyden, mais por superstição do que por decoro. O retrato, óleo sobre carvalho, uma dama de porte glacial com uma boca como um envelope lacrado, estava pendurado na curva da grande escadaria, onde a balaustrada de carvalho serpenteava em direção à galeria de quartos. Seus olhos de um verde pétreo haviam adquirido reputação ao longo de um século. Seguiam, julgavam, contavam. À meia-noite em questão, a casa se enfeitara de pérolas e velas para o baile de outono de Lady Athena Harbury. Uma franja de contas como chuva sibilava no terraço. A música ecoava delicadamente no salão de baile, e espelhos cobertos de era multiplicavam o brilho, a ponto de até os criados se moverem com mais cuidado, como se um passo descuidado pudesse perturbar a atmosfera. Na biblioteca, um pequeno grupo de convidados rompeu com a alegria. O Sr. Lionel Harbury, filho único de Lady Athena, belo ao ponto da petulância. A senhorita Constance Verhall, a filha do financista americano, cujo riso se esforçava demais para ser descuidado. O Sr. Basil Creed, um pintor contratado para restaurar os antigos mestres. A Sra. Lenora Black, a atriz com um perfil tão afilado quanto um camafeu. E o Dr. Osric Valley, magro o suficiente para ser dobrado em uma maleta médica, cujo consultório tinha a discrição que as fortunas reunidas preferem. Eles esperavam que Sir Gawain Harbury, o dono original do retrato falecido há 30 anos, piscasse novamente. Sim, insistiu Constance, tremendo. Juro que sim. A pálpebra. Só um piscar de olhos. A pincelada ali é notoriamente sugestiva, disse Creed, novato na casa e ciente da hierarquia. Escumas na linha dos cílios. Sob a luz de velas, você imagina qualquer coisa. Eu não, murmurou a Sra. Black, inclinando-se em direção ao fogo, até que seu brilho beijasse os diamantes entrelaçados em seu pescoço. Eu só imagino o que me pagam para imaginar. Leonel virou o resto do conhaque e equilibrou a taça na palma da mão, um velho truque de escola. Aí está. O retrato pisca à meia-noite. A atriz permanece indiferente. A senhorita Verhall vê presságios, e o bom doutor prescreve bom senso. Estamos completos. Você está incompleto, disse uma voz vinda da porta, seca como a última nota raspada de um violino. Pertencia à senhorita Inez Penbury, dama de companhia de Lady Athena, sensata demais para ser uma criada, pobre demais para ser uma convidada, vigilante demais para ser ignorada. Lady Athena está procurando o senhor, Sr. Lionel. Ela solicita sua presença, agora. Houve uma ruga na compostura de Inez Penbury. O Dr. Valley notou. Ele notou tudo o que pudesse ser interpretado como sintoma. Algo errado? Só a hora. E a paciência de uma mãe. Se as palavras eram neutras, a pausa que a seguia não era. Lionel colocou o copo de lado com um tilintar quase teatral. Muito bem. Ele olhou para o retrato antes de sair, como se o desafiasse a fazer uma performance. Os olhos pintados pareceram aceitar o desafio e permanecer impassíveis. A casa marcava meia-noite. No andar de cima, a longa galeria mergulhava na escuridão. Arandelas pingavam. O ar cheirava a cera de abelha, tuberosa e ao mineral fresco da chuva. Sob o Van der Weyden, o patamar de mármore brilhava como o interior de uma concha de ostra. Um lacaio que atravessava a sala com uma bandeja de champanhe parou pelo mesmo motivo tolo de sempre. Ele teve a sensação de que alguém estava observando. Então se sacudiu e continuou. À meia-noite soou no relógio do patamar em 12 notas cuidadosas, como se a própria casa estivesse contando. Ao segundo toque, uma porta se abriu ao longo da galeria, derramando luz dourada e risos. No nono,
Uma pequena sombra ágil cruzou o patamar, hesitou e deslizou pelo corredor lateral que levava à suíte da condessa. A sogra de Lady Athena, uma viajante em trajes de viúva de obsidiana, que ainda presidia de uma chaise longue como uma rainha no exílio. No 12º, assim que a última nota soou e se tornou tênue, a pálpebra esquerda do retrato baixou e subiu, tão sutilmente que poderia ter sido um tremor na chama da vela, uma falha no olhar de quem observava, um sopro transformando pincelada em movimento. O lacaio viu. Não era um jovem fantasioso. Farou tão abruptamente que 2 taças de champanhe se beijaram e lascaram. Sua boca se abriu. Olhou para trás para o vazio. E naquele momento, o momento pelo qual mais tarde mediria sua vida, ouviu-se um som vindo do corredor lateral. Não era um grito. Era o que um grito se torna quando se compreende tarde demais. Num minuto, a compostura da casa se rompeu. Uma empregada correu. Depois se recompôs a andar, lembrando-se da disciplina das grandes casas, e anunciou a todos e a ninguém: socorro! Encontraram Lady Athena na pequena antessala do lado de fora da suíte da condessa. Era uma mulher alta, cuja juventude aprendera a se comportar com elegância, e havia transformado sua tristeza pelo marido em algo sóbrio e gracioso. Agora sua postura era uma cerca que ela continuava escalando sem fôlego. É a senhora Selby, disse ela, minha governanta. Ela caiu. Caído? O Dr. Vale ajoelhou-se ao lado do corpo. A senhora Selby jazia como se tivesse sido despejada no chão de parquete, a mão ainda segurando o molho de chaves, que era o símbolo de seu poder. Havia um odor forte de amêndoas amargas, tão tênue que só as narinas do médico tremeram. Poderia ser o vestígio de uma colônia, uma flor no arranjo perto da janela. A parte de trás do crânio não apresentava danos. Seus olhos fixos no teto pareciam feridos de surpresa. Havia alguém com ela? E perguntou Inês Pembury, já no trabalho, com a eficiência de uma vida inteira se consolidando. Ela veio me buscar, disse Lady Athena, a voz controlada com esforço. Uma tolice. Eu deveria ter ido eu mesma. Pedi a ela as esmeraldas Harbury? As esmeraldas Harbury? Lionel, agora presente, deu uma risada que amassou as bordas. Claro, o baile estaria incompleto sem aquelas pedras provincianas. Selby recusou. O olhar furioso de Lady Athena o silenciou. Estavam no armário de aço do meu camarim. Eram? E disse Inês delicadamente. Não consegui abrir, disse Lady Athena. A combinação é minha. A senhora Selby ficou com as chaves. Ela disse que as travas estavam emperradas. Ela foi até a antessala buscar a cópia da chave do cofre. Eu a segui. E então ela parou. Então as luzes piscaram. E ela afundou, essa é a única palavra. Basil Creed estava um pouco afastado, parecendo meio pálido. A senhora Black tinha um braço meio levantado, num gesto que poderia usar no palco como simpatia ou horror, conforme a deixa. Os olhos de Constance estavam arregalados, 2 moedas apostando em drama. Afaste-se, por favor, disse o Dr. Vale. Seus dedos eram precisos, rápidos, impessoais. Ele tocou o pulso à garganta, inclinou-se para os lábios, olhou para o molho de chaves, para a boca, para os olhos. Levantou uma pálpebra delicadamente e a deixou cair. Vamos ficar calmos, disse ele, mas sua voz tateava em busca de uma superfície para se apoiar. Não há nada a ser feito. Lionel expirou, disfarçando o mal que estivera prendendo a respiração. Um ataque cardíaco, então. Selby era confiável, mas não jovem. Talvez, disse o Dr. Vale. Vamos esperar pelas autoridades competentes. Seus olhos se voltaram mais uma vez para a boca, como se os lábios lhe tivessem dito algo que não estavam contando aos outros. Autoridades, repetiu a Sra. Black. À meia-noite? Com este tempo, a chuva batia nas janelas como se fosse contada entre os convidados. Lá embaixo, a banda havia vacilado e parado. Depois recomeçou com uma peça alegre demais para o novo silêncio do corredor. Em algum lugar, uma garrafa de vinho foi gentilmente colocada no chão.
como se estivessem pedindo desculpas. Lady Athena olhou do corpo para Inês, de Inês para a porta da antecâmara que levava ao seu. As esmeraldas, sussurrou. Lionel, vá com Inês, verifique o cofre. Ele foi. Inês foi. Basil Creed os observou partir. E em sua boca havia um registro de pinceladas leves, a atenção buscando a marca d'água da verdade. O Dr. Vale mantinha os dedos firmes e precisos. Constance Verhal mexia no fecho de sua pequena bolsa de noite. Ele estalava como um metrônomo para os nervos. Eles não demoraram muito para sair. Quando retornaram, o ar no quartinho havia esfriado, como se a própria casa tivesse decidido ficar completamente silenciosa. O cofre está aberto, disse Inês. Sem danos à fechadura. As bandejas estão intactas, exceto Lionel, que tinha mais apetite por uma cena do que por uma conclusão, prolongou-a. Só que as esmeraldas... Ele olhou para a mãe quase com ternura, como se olha para uma pessoa prestes a se decepcionar. Sumiram. Era uma palavra limpa, ausente. Não descrevia a ausência como roubo. Não acusava. Simplesmente apagava. Ninguém falou por um espaço de 6 segundos. Então a senhora Black, que sabia o tempo, disse suavemente: o retrato piscou. A governanta morreu. As joias da família desapareceram. É quase indecente como a trama se organiza. Conspiração. A voz de Lady Athena era fria. Esta é a minha casa. Basil Creed pigarreou. Perdoe-me, mas... O retrato. O retrato? Constance disse imediatamente, agarrando a esperança como se fosse um acessório. Viu? Eu te disse. A pálpebra esquerda, disse Basil. Uma falha. Eu tinha anotado para retocar o verniz quando começasse na segunda-feira. À luz de velas, uma película pode ondular. Claro que daria a impressão de movimento. Perfeitamente explicável. Perfeitamente, disse o Dr. Vale, e olhou novamente para o menor traço de algo amendoado e irreversível no ar. O sorriso de Lionel era radiante demais. Então temos um truque de luz, um coração cansado e um rumor animado sobre joias desaparecidas. Proponho conhaque. Chamaremos a polícia imediatamente, disse Lady Athena. Não permitirei que especulação substitua o bom senso. Inês, Sr. Harbury, por favor, cuide dos convidados. Ninguém vai embora. Claro, disse Inês Pembury, e acrescentou mais calmamente. Ninguém gostaria de partir com este tempo, minha senhora. As ruas estão alagadas. Isso pelo menos agradou a casa, que não gostava que seus convidados se dispersassem antes que ela os tivesse compreendido. Lady Athena inclinou-se sobre o corpo, os diamantes em seu pescoço piscando. Senhora Selby, disse ela em uma voz que quase ninguém ouviu. A senhora cuidou da minha casa quando eu não conseguia me sustentar. Sinto muito. Então, endireitando-se, disse em voz alta: mande chamar a polícia. E mande uma mensagem para Londres. O número está na minha escrivaninha. Para Londres? Perguntou Lionel, meio divertido, meio alarmado. À meia-noite? E ao Sr. Hercule Poirot, disse Lady Athena. Se alguma vez houve uma noite para suas pequenas células cinzentas, é esta. No corredor, o relógio se lembrou de si mesmo e começou a tic-taquear novamente. Na galeria, o retrato observava. A chuva costurava da escuridão nas janelas. Em algum lugar entre a alegria do salão de baile e o silêncio da antecâmara, um fio se apertou e não se soltaria novamente, até que uma mente ao mesmo tempo cortês e implacável o puxasse para a realidade. Na manhã seguinte, Cranfield Court empalidecera e vigilante sob um céu da cor de estanho velho. A chuva se transformara em uma garoa constante, escorrendo pelas janelas de chumbo, como o véu de um enlutado. No grande salão, os resquícios da alegria da noite anterior, copos meio vazios, uma luva de seda caída atrás de uma cadeira, o leve aroma persistente de champanhe, pareciam quase indecentes, agora que a morte havia pousado sua mão fria sobre a casa. Lady Athena Harbury, envolta em um xale cinza-pombo, estava sentada imóvel diante da lareira com as mãos tão entrelaçadas
que os nós dos dedos estavam brancos. À sua frente, Inês Pembury lia calmamente um livro razão, com modos práticos e os olhos marejados de insônia. A cada poucos momentos, seu olhar se voltava para a porta, como se aguardasse uma chegada inevitável. Às 10h30, um automóvel ronronou pela estrada de cascalho, suas rodas sussurrando através da névoa úmida. Dela saiu um homem pequeno e impecavelmente cuidado, com um chapéu em ângulo perfeito, uma bengala com ponta de prata e um guarda-chuva cuja alça brilhava como marfim polido. Hercule Poirot estava na soleira da Renfield Court, a imagem da compostura impecável contra a penumbra da manhã. Ele foi recebido por Lionel Harbury, cuja expressão revelava a leve impaciência de um homem cujos nervos estavam à flor da pele pela curiosidade insone e não pela tristeza. Monsieur Poirot, presumo? Minha mãe insistiu que lhe telegrafássemos, embora eu lhe assegure que o inspetor local considera o caso bastante comum, um colapso repentino, talvez uma parada cardíaca. Os olhos de Poirot, pequenos e atentos como contas escuras, percorreram o rosto do jovem. Ah, mas sua mãe, ela não está convencida, não? Quando uma dama refinada envia uma mensagem à meia-noite, não é para algo comum. Posso ver onde ocorreu esse infeliz acontecimento. Lionel o conduziu por corredores que ainda ecoavam fracamente com o fantasma da música. Os criados passavam em silêncio, com os olhos baixos. Os sapatos de verniz de Poirot estalavam suavemente no piso de parquet, seu olhar se demorando nos mínimos detalhes, o brilho fresco da cera de abelha no corrimão, o leve traço de lama perto da entrada lateral, a posição de um lenço caído, que havia sido recuperado e recolocado de forma não muito simétrica. Na antessala em frente à suíte da condessa, Poirot fez uma pausa. Voilà. Aqui a governanta caiu? Exatamente ali, disse Lionel apontando. O Dr. Vale a examinou e disse que provavelmente era apoplexia. Poirot curvou-se ligeiramente, estudando o chão com a concentração de um homem inspecionando o mostrador de um relógio. Vê a posição do tapete? Não, foi ligeiramente movido. Esta linha na poeira mostra onde ficava a borda antes. E ali, mon cher, uma leve marca, talvez do salto de uma mulher. Ou da bota de uma criada, pequena demais para a de um homem. Lionel franziu a testa. Você não pode estar dizendo que alguém esteve aqui? Os dedos de Poirot percorreram o ar delicadamente. Sempre houve alguém aqui, monsieur. O segredo é saber quando. Ora, o senhor falou das esmeraldas. Eles já tinham sumido quando verificamos o cofre, disse Lionel rapidamente, olhando para Inês, que se juntara a eles em silêncio. Mas isso, com certeza, deve ser coincidência. As joias, a morte, parece ter ocorrido em um momento muito preciso. Poirot deu um leve sorriso. Coincidência é a palavra usada pelo sem imaginação, Monsieur Harbury. Explica muita coisa e não prova nada. Lady Athena apareceu então, pálida, mas serena. Monsieur Poirot, obrigada por ter vindo. Não pretendo entender o que aconteceu. A senhora Selby estava comigo há 20 anos. Metódica, leal e pouco propensa a doenças repentinas. Mesmo assim, ela desmaiou sem gritar. As esmeraldas sumiram. O inspetor Mallory acredita que um ladrão invadiu a casa durante o baile, mas o Renfield Court não é tão fácil de invadir. Poirot curvou-se levemente. E seus convidados, madame? Eles ainda estão aqui? Todos eles, disse ela. Insisti para que ninguém saísse, até que o assunto fosse resolvido. O inspetor Mallory já os interrogou, mas confesso que gostaria de ouvir a opinião de vocês antes que alguém vá embora. Bom, que sensato. Reunir suspeitos em uma casa. Simplifica minhas pequenas células cinzentas. Você me permite falar com cada um? Claro. O olhar de Poirot se voltou para a escadaria onde estava pendurado o infame retrato, a Lady de Renfield com seus olhos glaciais fixos na eternidade. Ele o estudou por um instante, inclinando a cabeça. Ela foi pintada com muita habilidade e alguma malícia, talvez. Há algo na pálpebra esquerda,
Um toque de movimento, você diz? Sim, disse Inês baixinho. Vários convidados alegaram tê-la visto piscar ontem à noite, pouco antes da confusão. O bigode de Poirot se contraiu. É mesmo? Ah, mas os olhos... Eles nunca mentem, mademoiselle. Eles veem e se lembram. Ele se virou rapidamente. Vamos começar, madame. Com aqueles que estavam mais próximos quando a tragédia aconteceu. Na sala de estar, os suspeitos se reuniram sob polida coação. Basil Creed estava parado perto da janela, com as mãos de pintor inquietas nos bolsos. A senhora Lenora Black permanecia imóvel, com a beleza aguçada pelo cansaço, enquanto Constance Verral fitava o fogo como se o desafiasse a produzir entretenimento. O Dr. Vale, elegante e reservado, ocupava o braço de uma cadeira, os dedos longos tamborilando silenciosamente no joelho. Poirot sentou-se à frente deles, com o guarda-chuva apoiado com cuidado na perna. Senhoras e senhores, eu lhes agradeço. Disseram-me que a noite foi muito divertida, até que deixou de ser. Perdoem-me por fazer perguntas que talvez sejam inconvenientes. A senhora Black deu uma risada seca. Se o senhor encontrar uma maneira de tornar a morte conveniente, Monsieur Poirot, por favor, me diga. Ah, mas a morte, madame, nunca é conveniente. É apenas oportuna. Agora peço apenas que diga o que observou e o que não observou. Começou com o Dr. Vale, cujo profissionalismo calmo parecia levemente abalado. O médico relatou a cena. O colapso de Selby. O odor que ele não conseguia identificar. Poirot inclinou-se para a frente ao ouvir isso. Um cheiro fraco, você disse? Descreva. Amargo, respondeu Vale, como amêndoas. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, amêndoas amargas. Que curioso! Um aroma que é extremamente natural em um contexto e bastante fatal em outro. Em seguida dirigiu-se a Basil Creed, perguntando sobre o retrato. O pintor explicou sua técnica enganosa, a ilusão de vida em verniz e pigmento. As perguntas de Poirot tornaram-se cada vez mais sutis, rumando para algo invisível. Por fim ele disse suavemente: é impressionante como todos nós percebemos de acordo com nossos desejos. Um hóspede vê mistério, outro vê uma falha química. Talvez a verdade seja mais simples e mais humana. Ele se levantou, recolhendo as luvas. Por enquanto eu agradeço. Perdoem-me por não pedir que nenhum de vocês saia daqui. Meu instinto me diz que precisaremos de vocês novamente em breve. Ao sair da sala, Poirot olhou mais uma vez para o retrato na escada. Os olhos pintados da senhora pareciam quase divertidos, como se só ela conhecesse o segredo que se escondia sob o silêncio de Renfield Court. Atrás dele, o eco fraco da conversa recomeçou, frágil e incerto. A voz de Poirot flutuou suavemente, quase para si mesmo. Num piscar de olhos, meus amigos. E naquele momento, tudo muda. Poirot passou o resto da manhã caminhando pelos corredores de Renfield Court, com um pequeno caderno na mão, passos lentos e medidos. Examinou não apenas onde a morte ocorrera, mas também onde não ocorrera. Uma distinção que para ele era a mais importante. Os criados, cochichando na copa, acompanhavam seu progresso com admiração. Cada movimento seu parecia ter significado. Até a maneira como ajustava os punhos da camisa sugeria dedução. Ao meio-dia, solicitou que todos permanecessem disponíveis para uma inspeção formal do local. Lady Athena, sempre digna apesar do cansaço, acompanhou-o pela galeria, com a voz baixa e tensa. Monsieur Poirot, preciso lhe contar algo que não queria dizer diante dos outros. As esmeraldas. Elas estavam seguradas, é claro, mas seu valor é mais do que monetário. Pertenciam à mãe do meu marido, a condessa, e dizia-se que traziam infortúnio se fossem separadas da família. Ela me avisou certa vez que quem tentasse reivindicá-las injustamente teria sua mão amaldiçoada. O bigode de Poirot se contraiu, divertido. Ah, uma lenda de família, très intéressant. No entanto,
São frequentemente essas lendas que inspiram os crimes menos poéticos, n'est-ce pas? O ladrão é prático. A superstição apenas lhe empresta glamour. Entraram no camarim de Lady Athena. O cofre de aço, alto e austero encostado à parede, estava entreaberto. Poirot examinou os mostradores delicadamente, com os dedos enluvados, inclinando-se até seu reflexo brilhar fracamente no metal polido. Nenhum sinal de violência aqui. Nenhuma entrada forçada. E, no entanto, voilá. Os números no mostrador estão borrados. Alguém lidou com isso com menos cuidado do que a senhora, madame. Eu toquei nele ontem à noite, é claro, ela respondeu. Antes da senhora Selby ir buscar a cópia da chave? Sim. A fechadura não girava. Ela disse que tentaria de novo. Foi então que ela me deixou. Minutos depois, ela estava morta. Os olhos escuros de Poirot brilharam. E você não contou a ninguém que o cofre resistiu a você? Curieux, o mecanismo só trava se for adulterado, ou se a combinação estiver errada. Alguém o alterou, talvez enquanto você estava no baile. A compostura de Lady Athena tremeu pela primeira vez. Mas quem poderia ter feito uma coisa dessas? Ninguém aqui ousaria. Madame, quando joias desaparecem, quando um servo fiel jaz morto, e quando um retrato de família começa a piscar à meia-noite, é preciso admitir que a coragem assume formas estranhas. Não vamos decidir quem ousaria, mas quem teve oportunidade. Naquele momento, uma voz aguda ecoou pelo corredor. A de Lionel. Ele irrompeu pela porta, seguido pelo Dr. Vale, que parecia pálido. O inspetor está aqui, anunciou Lionel. Mallory insiste que não há nada para investigar. Ele está convencido de que Selby se envenenou acidentalmente com algum tônico ou medicamento para o coração. Veneno, repetiu Poirot suavemente, franzindo a testa. Ah, então ele também sente o cheiro das amêndoas. O Dr. Vale assentiu gravemente. Eu disse isso a ele. Ele desconsiderou. Disse que o odor vinha das flores. Mas não posso ter certeza. Ela não tomou nenhum medicamento que eu saiba. Eu mesmo mantive os registros médicos dela. Poirot cruzou os braços pensativo. Então, doutor, o senhor terá a gentileza de me ajudar esta tarde. Faremos uma pequena experiência. O inspetor local chegou momentos depois, com suas botas deixando marcas úmidas no tapete. Um homem sério com a expressão de alguém perpetuamente incomodado. O inspetor Mallory inclinou a cabeça rigidamente em direção a Poirot. O senhor foi chamado desnecessariamente, receio. Um assunto trágico, sim, mas direto. A velha tinha um coração fraco. Quanto às joias, provavelmente uma oportunista entre os criados. Nós cuidaremos delas. O tom de Poirot era educado, mas frio. Ah, então você já preparou sua solução, mon ami. Que descanso para você. Mas eu me pergunto, seu oportunista também pinta ou tem conhecimento de química? Mallory piscou. Tinta? Química? O que isso tem a ver? Tudo, disse Poirot. Veja bem, monsieur le peintre. Como se diz? O artista Basil Creed entende de vernizes, não é? E o verniz contém o mesmo composto que torna o odor das amêndoas amargas tão característico. Cianeto. Mallory franziu a testa. Você está dizendo que o pintor matou a governanta com tinta? Os lábios de Poirot se contraíram. Não, não. Digo apenas que não se deve ignorar aqueles que manipulam venenos sob o pretexto de arte. Mas não nos precipitemos. Primeiro verei o corpo mais uma vez. Juntos desceram até o pequeno quarto onde o corpo da senhora Selby fora depositado. Poirot pediu as chaves, ainda presas a um anel ao lado dos dedos rígidos. Uma a uma, ele as examinou parando em uma chave pequena e excepcionalmente limpa. Esta, madame, a senhora disse que era para o cofre de cópias? Perguntou a Lady Athena. Sim, sempre esteve guardado na minha escrivaninha. Só a senhora Selby e eu sabíamos disso. No entanto, ela brilha como se tivesse sido polida ontem à noite, murmurou Poirot. Curiosamente, para uma chave antiga. Alguém a usou recentemente, alguém cuidadoso o suficiente para limpar as próprias impressões digitais.
Ao recolocá-lo, seus olhos pousaram em uma leve mancha avermelhada no punho da Sra. Selby. Não sangue, mas tinta seca e rachada. Ele se endireitou lentamente. Mademoiselle Pembury, chamou suavemente, chamando Inês para mais perto. Poderia ter a gentileza de chamar o Sr. Creed aqui? Diga a ele que o Sr. Poirot deseja falar sobre arte e sobre verniz. Um murmúrio de desconforto percorreu a sala. Basil Creed apareceu minutos depois, pálido, com as mãos ainda cheirando levemente a terebintina. Poirot gesticulou em direção à marca na manga da morta. Está vendo isto, monsieur? A tonalidade é muito peculiar. Um pigmento de base, não é? O mesmo que o senhor usa para a restauração. O pintor engoliu em seco. É possível. Eu trabalhei na galeria mais cedo. Talvez ela tenha escovado uma paleta. Ah, talvez, disse Poirot suavemente, sem piscar. Mas a Sra. Selby, eu acho, não tinha o hábito de passear pela galeria durante um baile. Não, monsieur, isso não foi um acidente. Alguém a visitou antes de sua morte. Alguém cujas mãos tinham a mesma mancha. O rosto de Creed se contraiu. Você está me acusando? Não acuso ninguém, disse Poirot suavemente. Apenas observo que a pigmentação é um álibi fraco. Deixe a sua confissão por toda parte. Ele deu um passo para trás, cruzando as mãos atrás das costas. Agora, meus amigos, vamos jantar com calma. Esta tarde examinaremos o retrato, pois suspeito que a dama que piscou à meia-noite pode nos dizer mais do que qualquer testemunha viva. A luz da tarde entrava obliquamente pelas janelas altas de Renfield Court, tênue e metálica, como uma lâmina cortando o ar parado. A tempestade havia passado, deixando o terreno reluzente e a atmosfera tensa de inquietação. Poirot estava diante do grande retrato mais uma vez, olhando para cima para a mulher pintada, que, segundo rumores, havia piscado quando a morte visitou a casa abaixo. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para um lado, as mãos entrelaçadas cuidadosamente atrás das costas. Lady Athena o observava em silêncio, enquanto Basil Creed se movia inquieto a alguns passos de distância, o rosto tenso como as cordas de um violino. Observe, madame, disse Poirot calmamente. Os olhos de sua ancestral são muito curiosos. O esquerdo é um pouco mais opaco que o direito, não é? Uma película tênue, talvez de verniz degradado com o tempo. E, no entanto, a ponta do dedo dele traçou o ar, parando perto da pálpebra pintada. Aqui vê-se uma minúscula irregularidade, como se um pincel tivesse passado sobre tinta fresca, recente, não envelhecida. Alguém interferiu neste trabalho. Lady Athena prendeu a respiração. Mas ninguém toca nos meus retratos de família sem a minha permissão. Exceto aquele que os restaura, murmurou Poirot, seu olhar deslizando para Basil Creed. Monsieur, diga-nos, quando foi a última vez que o senhor trabalhou nesta pintura? Creed hesitou. 2 dias atrás. Só brevemente. Eu estava avaliando a superfície para a restauração. Apliquei um pouco de solvente, nada mais. Poirot se aproximou. Solvente, sim. Cheiro de amêndoas, talvez? Creed perdeu a cor. Cianeto, não. Claro que não. Eu só uso álcool suave. O cheiro deve ter sido coincidência. Coincidência de novo, disse Poirot suavemente. Ele visita esta casa com muita frequência. Ele se virou, observando o contorno tênue onde um gancho de moldura havia sido ajustado recentemente. Você o moveu, não é? Sim, disse Creed relutante, para verificar a integridade do suporte. A tela é velha. Teme que a umidade pudesse ter penetrado na parede. Ah, respondeu Poirot com os olhos brilhando. E atrás dela, monsieur? O que o senhor encontrou? Nada, gesso puro. Poirot deu um leve sorriso, embora seu tom tenha se tornado mais severo. Às vezes nada é realmente muito interessante. Movemos um retrato à meia-noite e não vemos nada. E ainda assim nossas mãos ficam com cheiro de terebintina. Conhecemos uma governanta logo depois. Talvez ela questione nossa presença ali.
E isso não pode acontecer, n'est-ce pas? Creed estremeceu. Você não tem provas de nada disso. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Sem provas, monsieur. Apenas lógica. E lógica? Ela é uma companheira muito inconveniente. O inspetor Mallory, que observava a conversa com visível irritação, pigarreou. Monsieur Poirot, o senhor está vendo sombras onde não há nenhuma. A mulher provavelmente foi envenenada por engano. Esse artista pode ser um pouco reservado, mas não é um assassino. Poirot lançou-lhe um olhar calmo, mas penetrante. E, no entanto, inspetor, não foi a governanta que preparou o verniz naquela noite. Nem ela quem entrou nesta galeria enquanto todos os outros dançavam. Não se confunde cianeto com terebintina. É como confundir perfume com veneno. Não, o erro está em outro lugar. Ele se dirigiu à escada, batendo levemente a bengala em cada degrau, perdido em pensamentos. Lady Athena o seguiu com a voz ansiosa. Monsieur Poirot, se o senhor realmente acredita que Basil teve alguma participação nisso, precisa me dizer com franqueza. Não posso permitir que suspeitas se alastrem em minha casa. Paciência, madame, respondeu Poirot gentilmente. Ainda estamos reunindo os fatos. A verdade é que ela precisa ser aliciada como um gato tímido, não perseguida como um ladrão. Ao chegarem ao patamar, encontraram Inés Pembury à espera. Sua compostura estava perfeita como sempre, mas seus olhos estavam inquietos. Monsieur Poirot, disse ela, chegou uma mensagem. O telégrafo da vila informa que não houve telegramas enviados de Renfield ontem à noite. A mensagem convocando o senhor. Não há registro dela. Lady Athena congelou. Mas isso é impossível. Eu mesma escrevi. As sobrancelhas de Poirot se arquearam delicadamente. Sério? Então outra pessoa deve ter sido prestativa. Mandaram-me chamar em seu nome, mas quem faria isso? Poirot olhou para além dela, em direção ao corredor escuro, onde o piso polido brilhava como um poço de segredos. Alguém que me desejou estar aqui antes que a trilha esfriasse. Alguém que sabia que o que aconteceu com a senhora Selby não foi um acidente. Naquele momento, uma comoção surgiu do outro lado do corredor. A voz de Constance Verral, aguda e tensa, ecoou. Monsieur Poirot, venha depressa, por favor. Poirot avançou com uma velocidade inesperada, seu pequeno corpo cortando o ar como uma lâmina. Na sala de música, Constance estava tremendo ao lado das portas francesas abertas. A chuva ainda brilhava no terraço de pedra lá fora. Sobre o piano, jazia uma nota dobrada com as bordas úmidas como se tivesse sido manuseada recentemente. Foi passado por baixo da porta, gaguejou Constance. Pensei que fosse para Lady Athena, mas está endereçado a você. Poirot pegou o bilhete com cuidado. Seu nome estava escrito com uma caligrafia elegante e cuidadosa. Abriu e leu em voz baixa. Você olha na direção errada. Os olhos que piscaram não viram. Eles refletiram. Siga o reflexo e você encontrará a verdade. Ele olhou para o papel por um longo momento, depois o dobrou cuidadosamente e o guardou no bolso. Ah, que atencioso este correspondente que deseja me ajudar. Quem poderia ter escrito isso? Sussurrou Lady Athena. O olhar de Poirot se voltou para o espelho alto na parede, com a superfície levemente embaçada. Quem, madame? Pois quem fez isso acaba de nos contar como o retrato piscou. Ele se virou para a janela, onde gotas se agarravam como pérolas ao vidro, e pela primeira vez naquele dia, um traço de satisfação cruzou seu rosto. O reflexo, murmurou. Sim, é sempre o reflexo que revela a verdade. Digamos talvez que a dama no retrato não se moveu. Era algo, ou alguém, se movendo diante dela. Enquanto o trovão ribombava distante novamente, os olhos de Poirot se ergueram mais uma vez para a escada onde o retrato estava pendurado. A dama pintada para sempre em silêncio. Venham, meus amigos, disse ele suavemente. Agora o jogo começa. O bilhete permaneceu na mão enluvada de Poirot por algum tempo, enquanto ele permanecia diante do espelho,
o silêncio na sala de música o envolvendo como um cordão invisível. O reflexo o encarava de volta. Lady Athena pálida como porcelana, Lionel tenso de curiosidade, Constance torcendo as mãos, e Inês Penbury meio na sombra, seus olhos escuros ilegíveis. Poirot ajustou o vinco do bilhete cuidadosamente, quase com carinho, antes de guardá-lo no bolso do paletó. Vejam, meus amigos, disse ele por fim. Estamos sendo guiados. Alguém nesta casa conhece uma verdade que não ousa dizer em voz alta. E mais importante, sabe que eu entenderei o enigma deles. Ele se virou abruptamente, atravessando a porta francesa. Lá fora, o terraço brilhava com a água da chuva, refletindo o céu cinza claro. As pedras molhadas deixavam leves marcas, passos leves quase apagados pela garoa. Poirot agachou-se com o olhar penetrante. Estas marcas, entende? Elas vão da porta para fora, não para dentro. Quem deixou o bilhete veio de dentro da casa, colocou-o embaixo da porta e depois recuou. Constance ofegou baixinho. Mas por quê? Se queriam que você encontrasse, por que o segredo? Poirot se levantou, ajeitando os punhos da camisa com meticulosa precisão. Porque a verdade, mademoiselle, é um bem perigoso. Há medo nesta casa. Não de mim, mas de algo que se move por trás de rostos educados. O bilhete me diz duas coisas. Primeiro, que nosso misterioso escritor observou mais do que deveria. E segundo, que eles querem desviar meu olhar, do que piscou para o que refletiu. Seus olhos se voltaram novamente para o espelho. Diga-me, senhora Athena, este espelho sempre esteve aqui? Ela franziu a testa levemente. Sim, desde antes de me casar. Foi um presente de casamento da mãe do meu marido. Ela alegou que uma vez ficou pendurado em frente ao retrato na escada. Eu o trouxe para cá anos atrás, depois que a condessa disse que não gostava de ver os olhos de sua ancestral em seu reflexo. Très curieux, murmurou Poirot, um espelho que outrora refletia o retrato. E agora talvez reflita a verdade. Ele se aproximou, examinando suas bordas chanfradas, os tênues traços de umidade ainda brilhando na superfície. Seu olhar se deteve em um canto, onde uma pequena mancha manchava o vidro, que de outra forma seria imaculado. Madame, a senhora permite? Lady Athena assentiu. Poirot sacou um lenço de seda e esfregou delicadamente a mancha. Por baixo, uma fina mancha crescente de pigmento avermelhado se destacou. Tinta fina como pó. Ele a examinou com silenciosa satisfação. A dama que piscou fez isso porque alguém desejou. Luz sobre tinta, reflexo sobre reflexo. Um jogo de ilusão. Lionel se aproximou com a voz carregada de ceticismo. Quer dizer que alguém iluminou o retrato? Exatamente, respondeu Poirot. Talvez daqui, do outro lado do corredor. Uma lanterna, um sinal, um pequeno momento teatral programado para coincidir com a meia-noite. Uma distração, meus amigos, para atrair todos os olhares curiosos para cima, enquanto algo mais acontecia em outro lugar. Como a morte da senhora Selby, sussurrou Inês. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Ele se virou então, seu olhar percorrendo o cômodo até encontrar Basil Creed parado na porta. O pintor estivera em silêncio desde o confronto anterior, mas agora sua expressão revelava um lampejo de desafio. Monsieur Creed, disse Poirot suavemente, o senhor é um artista, não? O senhor entende de composição, a disposição de luz, sombra, perspectiva. Diga-me, se alguém quisesse fazer o retrato parecer em movimento, como poderia organizá-lo? Creed apertou o maxilar, com uma fonte de luz escondida, talvez. Um espelho inclinado em direção aos olhos, mas exigiria precisão. Qualquer desalinhamento arruinaria a ilusão. Poirot assentiu. Exatamente. E o senhor, monsieur, é tão preciso. Os lábios do pintor se entreabriram, mas antes que ele pudesse falar, uma voz cortou a tensão. A assistente da governanta, uma moça tímida chamada Clara, estava parada, tremendo na porta. Com licença, milady, disse ela.
O inspetor me pediu para chamar o Monsieur Poirot imediatamente. Encontraram algo no quarto da Sra. Selby. A expressão de Poirot se acirrou. Venha então. Veremos que nova verdade nos aguarda. Eles seguiram a moça escada acima até a ala dos empregados, onde os modestos aposentos da Sra. Selby estavam em ordem. Ordem demais, pensou Poirot. Tudo estava impecavelmente arrumado. A cama feita, as escovas alinhadas. Mas o ar carregava um leve odor químico. O inspetor Mallory estava ao lado da escrivaninha, segurando um pequeno frasco entre os dedos grossos. Encontrei isto na gaveta dela. O rótulo sumiu, mas o resíduo cheira a amêndoas amargas. Provavelmente a mesma coisa que a matou. Aposto que ela guardava veneno por perto, talvez para pragas. Acidente, como eu disse. Poirot pegou o frasco delicadamente. Não, inspetor. O senhor observará o resíduo no vidro. Veja, a borda interna está limpa, como se tivesse sido enxugada. Uma mulher que toma veneno raramente se dá ao trabalho de limpar o recipiente depois. Não, isto foi preparado por outra pessoa e colocado para contar uma história conveniente. Ele recolocou o frasco no lugar e abriu a gaveta da escrivaninha. Dentro havia um envelope endereçado com a letra forte e quadrada da Sra. Selby. Ele desdobrou o papel lentamente. Era um bilhete inacabado. Minha senhora, peço-lhe que tenha cuidado. Descobri que o resto da página estava em branco, rasgado na parte inferior. A expressão de Poirot tornou-se grave. Ela sabia de algo, e foi silenciada antes que pudesse revelar. Lady Athena levou a mão à boca. Meu Deus! Poirot virou-se para o inspetor. Diga-me, quando examinou o corpo dela, encontrou alguma marca na mão dela? Um hematoma, talvez. Mallory franziu a testa. Pensando bem, sim. Uma pequena marca redonda na palma da mão. Não pareceu importante. Importante. O tom de Poirot se intensificou. É importantíssimo. Uma marca como a que se recebe ao lutar contra algo pequeno e redondo. Uma chave, talvez? Os olhos de Lady Athena se arregalaram. A chave do cofre! Poirot deu um leve sorriso, embora seus olhos estivessem como vidro. Sim, madame. A mesma chave que foi encontrada polida e limpa ao lado dela. A mesma chave que alguém quis recuperar. Mas ela segurou com muita força. E por isso ela morreu. A revelação percorreu a sala como um vento frio. Poirot olhou para a janela, onde a luz da tarde começava a se transformar em dourado. Estamos nos aproximando, meus amigos. A imagem se torna mais nítida. O retrato piscou para distrair, o cofre para esconder, o veneno para silenciar. Mas o verdadeiro rosto do nosso assassino. Ah, esse ainda jaz escondido atrás do reflexo. E em breve nós o faremos aparecer. Poirot retornou à sala de música quando a luz se esvaiu. O fim da tarde lançando sombras longas e angulares sobre o assoalho polido. Os convidados, ainda atordoados com a descoberta nos aposentos da Sra. Selby, reuniram-se em silêncio, seus murmúrios subjugados a um silêncio inquieto. O inspetor Mallory, que nunca se sentira à vontade em casas de elegância e sigilo, mexia-se impacientemente ao lado do piano. Os olhos penetrantes de Poirot, no entanto, permaneceram calmos, examinando cada rosto com a precisão de um mestre de xadrez contemplando seu próximo movimento. Meus amigos, disse ele com a voz suave, mas carregada de uma autoridade inconfundível, temos agora várias peças do nosso quebra-cabeça. Uma, o piscar do retrato à meia-noite. 2, o desaparecimento das esmeraldas Harbury. 3, a lamentável morte da Sra. Selby e a pequena marca em sua mão. Ele fez uma pausa, deixando o peso da informação se acomodar na sala. E 4, o bilhete misterioso instando-me a observar o reflexo em vez da mera aparência. Tudo está conectado. Perdoe-me se eu começar com o óbvio. Quem teve oportunidade? Todos os olhares se voltaram para Basil Creed, cujo rosto estava pálido e tenso. O olhar de Poirot, embora educado, penetrava-o como se lesse inscrições invisíveis. Monsieur, ontem à noite o senhor estava na galeria, não é? Sozinho nos momentos em que as luzes piscavam
e os convidados estavam distraídos. O senhor é habilidoso na manipulação de luz e sombra, como um artista deve ser. Diga-me, notou mais alguém perto do retrato durante o baile? Craig sentiu a garganta ranger. Eu não vi ninguém. Eu estava absorto no meu próprio trabalho. O retrato... Ele simplesmente refletia a luz de um jeito estranho. Poirot ergueu um único dedo. Ah, a luz. É sempre conveniente culpar a luz, monsieur. Mas não estamos totalmente convencidos pela conveniência, não é? Observe, o espelho na sala de música. Reflexo, sim? Alguém viu o cofre no reflexo quando o retrato supostamente se moveu. A mão de Constance Verral tremeu nervosamente. Eu acho que devo ter visto de relance ao passar pelo corredor. Mas estava escuro e não prestei atenção. Poirot assentiu, batendo levemente com a bengala. Perfeitamente entendido. E, no entanto, até mesmo um olhar superficial é suficiente para quem deseja observar sem ser notado. Não é o que se vê diretamente, mas o que se percebe no reflexo que importa. O ladrão, desculpe, aquele que desejava as esmeraldas, precisava de um piscar de olhos, de uma distração. E alguém se aproveitou disso. A mão de Lady Athena tremia levemente no encosto de uma cadeira. Mas por que alguém planejaria uma coisa dessas com a governanta presente? Certamente a senhora Selby os teria impedido. Poirot se virou, seu pequeno corpo subitamente transbordando de intensidade. Exatamente, madame. Foi por isso que a senhora Selby foi silenciada. E o método, tão sutil, tão cuidadoso, é a marca registrada de alguém que não deseja ser visto, mas não consegue resistir à emoção do risco. O inspetor Mallory murmurou. Já discutimos isso. O veneno pode ter sido acidental. Ela pode ter mexido nela mesma. Não, inspetor, disse Poirot com firmeza, inclinando a cabeça. Acidentes não removem impressões digitais, não é? Nem apagam a sequência de movimentos. A colocação cuidadosa da chave. A mancha de tinta na manga. O leve odor que denunciava a substância usada. Não são acidentes. São marcas de intenção. Inês Pembury, que permanecera em silêncio até então, deu um passo à frente. Monsieur Poirot, tem mais uma coisa. Ontem vi Lionel perto da galeria durante o baile, sozinho. Ele alegou que estava verificando os preparativos, mas demorou muito mais do que o necessário. Os olhos de Poirot brilharam. É por isso que observamos todos, mesmo aqueles mais próximos da tragédia. Oportunidade, acesso, motivo. Todos devem estar alinhados. Monsieur Harbury, o senhor estava mais perto quando a governanta saiu do quarto para buscar a cópia da chave? Os olhos de Lionel se arregalaram. Sim, mas eu não... Paciência, mon cher, interrompeu Poirot com a voz gentil, porém firme. Ainda não falamos de culpa. Apenas de observação. Você estava no lugar certo, na hora certa, sim, e viu o que os outros não viram. Mas isso por si só não condena. Diga-me, quem mais teve motivos para se aproximar do cofre para garantir que as joias fossem levadas sem confronto? Um silêncio tenso tomou conta da sala. Até o inspetor fez uma pausa, notando a cadência comedida de Poirot. Poirot se aproximou do espelho mais uma vez, tocando levemente sua borda. O reflexo é uma testemunha muito astuta. Ele nos diz quem entrou na sala, o que tocou, e até mesmo a direção de sua intenção. O cofre foi aberto com cuidado. A cópia da chave manipulada por mãos habilidosas, o suficiente para não deixar vestígios. E, no entanto... O pequeno corpo de Poirot se endireitou ao compreender. Há uma, e apenas uma, cuja presença não foi contabilizada. Nem por testemunho, nem por visão, nem por presunção. Essa pessoa, meus amigos, é a autora deste engano. Lady Athena engasgou. Mas quem, Monsieur Poirot? Os olhos escuros do detetive percorreram a sala, detendo-se em cada rosto, demorando-se um instante a mais em Basil Creed. Precisamos agora considerar as menores contradições. A tinta na manga da Sra. Selby, a disposição do espelho, o movimento do retrato e, acima de tudo, a mensagem que me instava a observar o reflexo.
O escritor sabia que a distração daria certo. E, no entanto, deixaram uma pista que só eu consegui ler. Constance levou a mão à boca. Uma pista? O que você quer dizer? Poirot deu um leve sorriso, com um vislumbre de diversão nos olhos. Uma pista tão delicada, tão sutil, que é quase imperceptível. Mas eu anotei. E ao notá-la, posso reconstruir o crime por completo. Em breve, meus amigos, nos reuniremos novamente, e eu revelarei o que cada movimento, cada olhar e cada mancha me sussurraram. Ele fez uma pausa, deixando o suspense se instalar, a sala tomada pela tensão. Paciência, meus amigos, murmurou. As pequenas células cinzentas estão em ação, e o assassino, ainda não sabe que o jogo começou para valer. A reflexão revelará tudo. Naquela noite, Renfield Court assumiu um ar mais pesado, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. A tempestade havia se dissipado completamente, deixando um frio nos corredores, e o assoalho úmido exalava um leve aroma de terra. Poirot se movia silenciosamente pelos corredores, batendo a bengala em ritmo cadenciado. Seus olhos escuros percorrendo cada sombra, cada superfície brilhante. Ele não carregava ferramentas, nenhum caderno, apenas seu intelecto e a precisão de seu olhar. A sala de estar estava preparada para a reunião que ele havia solicitado. Cadeiras dispostas em semicírculo, as janelas fechadas para abafar a luz moribunda e os retratos de ancestrais olhando para baixo, conferindo ao ambiente uma solenidade quase catedralícia. Lady Athena estava de pé perto da lareira, com a expressão tensa, enquanto Lionel, Constance, a Sra. Black, Basil Creed, o Dr. Vale e Inez Pembury se sentavam conforme as instruções. Até o inspetor Mallory, cuja impaciência era palpável, obedeceu com uma dignidade relutante. Poirot estava diante deles, pequeno e de aparência modesta, mas cada gesto carregava um tom de comando. Meus amigos, começou ele, estamos agora em um estágio em que a mera observação não será suficiente. Precisamos examinar as sutis contradições, as discrepâncias nos depoimentos e as tendências humanas que revelam a intenção. Não estamos lidando com desajeito ou acidente, mas com uma orquestração cuidadosa. Ele se dirigiu primeiro a Basil Creed. Monsieur, o senhor afirma que seu propósito na galeria era a restauração, não é? Mas a restauração exige atenção cuidadosa aos detalhes, a pincelada e a integridade da superfície. Diga-me, quando o senhor aplicou o solvente 2 noites atrás, notou algo incomum no retrato em si? Os dedos de Creed mexeram na bainha da manga. Nada, na verdade. Só que o verniz parecia um pouco irregular. Isso é normal para uma pintura desta idade. Os olhos de Poirot, escuros e inflexíveis, fixaram-se nele. Ah, mas normal é um termo relativo. Verniz irregular pode disfarçar muitas coisas. Pequenos arranhões, impressões, perturbações. E se alguém quisesse criar a ilusão de um piscar de olhos, poderia explorar essas irregularidades, sim? Creed engoliu em seco. Acho que sim. Mas eu não. Paciência, monsieur. Estamos reconstituindo os fatos, não acusando prematuramente. O olhar de Poirot percorreu a sala, pousando brevemente em cada pessoa. Vamos então considerar a chave, aquela que a Sra. Selby segurava com tanta força. Estava polida, limpa e colocada perto de sua mão após sua morte. Quem poderia ter tido acesso a ela e por quê? Exigia conhecimento e presença de espírito, pois era a duplicata, uma chave que poucos sabiam que existia. Constance se remexeu nervosamente na cadeira. Mas todos aqui sabiam da existência do cofre, com certeza. Quão secreto ele poderia ser? Poirot deu um leve sorriso. Ah, mademoiselle, conhecimento por si só não garante oportunidade. É preciso estar presente, sem ser notado no momento exato. E também é preciso antecipar as reações dos outros. Por exemplo, quando a Sra. Selby saiu para buscar a chave, esperava não ser observada. Mas alguém garantiu que não fosse. Ele se virou então para Inez Pembury, que permanecera impassível. Mademoiselle,
A senhora observou Lionel perto da galeria. Viu mais alguém se movimentando àquela hora? O olhar de Inês permaneceu firme. Não, Monsieur Poirot. Só Lionel parecia deslocado. E, no entanto, ela hesitou. Alguém se moveu, mas não consegui ver claramente. Uma sombra movendo-se, como se quisesse evitar o reflexo das velas. O bigode de Poirot se contraiu. Exatamente, reflexo. O uso inteligente de espelhos e ângulos, sombras para esconder a presença sem revelar nada. O bilhete que recebi falava disto. Siga o reflexo. Quem o escreveu sabia exatamente como a farsa foi encenada. As mãos de Lady Athena estavam entrelaçadas com força. Então alguém planejou isso meticulosamente. Não foi um acaso? Não, madame, disse Poirot andando lentamente de um lado para o outro. Cada ação, o piscar do retrato, a remoção das esmeraldas, o silenciamento da Sra. Selby, foi sincronizada. Um evento distrai, outro oculta, um terceiro elimina. Este é o trabalho de um indivíduo que entende tanto o comportamento humano quanto suas consequências, que conhece a casa, seus habitantes e os próprios medos que carregamos. Poirot foi até a janela, gesticulando para o jardim que escurecia. Considere também a tempestade seu timing. Uma cobertura para movimentos invisíveis, sons mascarados pela chuva. Até as menores pegadas, facilmente apagadas na lama, perdem o sentido se orquestrarmos a própria casa. O inspetor Mallory murmurou. Você está descrevendo premeditação, não acidente. Mas onde estão as provas? Os olhos de Poirot, aguçados como um falcão, voltaram-se para o grupo reunido. A prova, inspetor, está na observação, nas inconsistências, naquilo que cada um deixa de notar sobre si mesmo. Examinemos as contradições. Sra. Black. A senhora alegou ter permanecido sentada a maior parte da noite. No entanto, chegou primeiro à antessala da Sra. Selby depois do grito. Os lábios da Sra. Black se comprimiram em uma linha fina. Ouvi uma comoção quando passei. Corri porque... Sua voz falhou. Por que, madame? Disse Poirot gentilmente. A senhora queria ver o que poderia explorar. Oportunidade e curiosidade muitas vezes coincidem, não é mesmo? A sala ficou em silêncio. Até os lábios de Mallory se comprimiram numa linha fina, sem saber se deveria intervir. Poirot foi até o centro, cruzando as mãos atrás do corpo e falou suavemente, mas com uma intensidade que preencheu o ar. Tudo aponta para alguém que conhece a casa intimamente, alguém observador e alguém que entendeu que a distração, a reflexão e o timing podem ocultar a verdadeira intenção. As pequenas células cinzentas agora precisam unir essas observações. Em breve, mes amis, o padrão será revelado, que o indivíduo responsável não terá onde se esconder. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. Mas ainda há um elemento, o movimento final, aquele que garante a convergência do passado e do presente. E para isso, precisamos retornar ao ponto de partida, o retrato. Ao se virar para a escada, o grupo trocou olhares inquietos. O homem pequeno e meticuloso, que parecia tão modesto agora, parecia dominar a própria casa, sua mente traçando linhas entre sombra e reflexo, movimento e quietude. Os olhos escuros de Poirot brilhavam com a consciência de que os próximos momentos revelariam o assassino ou preparariam o cenário para outra verdade. Cuidadosamente escondida, ele bateu levemente a bengala no chão. Venham, meus amigos, para a escada, pois é lá que começa o fio final, e onde as pequenas células cinzentas encontrarão o que os olhos sozinhos não conseguiriam ver. Poirot conduziu o grupo pela grande escadaria, cada degrau ecoando suavemente no carvalho polido. A luz minguante da tarde filtrava-se pelas janelas altas, pintando longos retângulos dourados sobre o carpete. O retrato, agora claramente visível no patamar, parecia sereno, intocado pelo caos que inspirara. Seus olhos glaciais fitavam a comitiva reunida com um julgamento imperioso. A tênue imperfeição na pálpebra esquerda
obscurecida pela suave luz do dia. Poirot parou, colocou as mãos atrás das costas e observou a pintura atentamente. Meus amigos, observem mais uma vez. Os olhos da dama no retrato. O que nos chama a atenção? É realmente o piscar o movimento? Ou é, como eu suspeitava, o reflexo de algo completamente diferente? Constance Verrill estremeceu. Quer dizer que alguém estava se escondendo, usando o reflexo? Oui, mademoiselle, diz Poirot em voz baixa e precisa. Um reflexo pode revelar o invisível. Ao espelho na sala de música, as superfícies polidas do piano de cauda, até as pedras molhadas no terraço, todos registram mais do que o olho percebe. É nesses reflexos que reside a chave do mistério. Ele se aproximou do retrato, examinando a tela com atenção meticulosa. Sr. Creed, disse ele, dirigindo-se ao pintor. Quando o senhor examinou a pintura, notou alguma intervenção recente, alguma alteração no verniz ou na superfície que pudesse ter facilitado essa ilusão de movimento. Os dedos de Creed apertaram o braço da cadeira onde estivera encostado. Só uma limpeza leve, Monsieur Poirot. Notei um leve arranhão perto do olho esquerdo. Achei que fosse acidental, talvez por poeira ou pelo tempo. O pequeno sorriso de Poirot era tênue, quase imperceptível. Mas o acaso muitas vezes mascara a intenção. Alguém poderia explorar uma falha, criar a ilusão de vida onde ela não existe e desviar a atenção do seu verdadeiro propósito, o que nos leva à Sra. Selby e ao cofre. Ele se agachou ligeiramente, apontando para o chão sob o retrato. É aqui que as pequenas células cinzentas entram em ação. A sequência. O retrato piscou. Ou pareceu piscar. A governanta saiu para buscar a cópia da chave. Alguém observou. Alguém agiu. Sabemos que a chave foi polida após sua morte. Sabemos que um leve traço de pigmento da galeria repousava em sua manga. Sabemos que ela foi silenciada por uma substância que exala o odor de amêndoas amargas. Tudo converge para um único ponto de ação executado com precisão. O inspetor Mallory se mexeu com uma expressão de desconforto no rosto. Então você está dizendo que ela foi assassinada enquanto estava distraída com o retrato? Poirot assentiu. Exatamente, monsieur. A distração permitiu movimentos sem aviso. O veneno garantiu o silêncio. A chave foi recuperada para permitir o acesso às joias. Cada passo segue uma lógica, embora ninguém na sala tenha ainda considerado os fios invisíveis que guiaram os eventos. Poirot virou-se para Inês Pembury. Mademoiselle, a senhora notou sombras, movimentos inexplicáveis, a presença de alguém evitando ser detectado. Quem entre os presentes tinha motivos para orquestrar tal cadeia? A expressão de Inês não vacilou, mas sua voz permaneceu firme. Monsieur, ao que parece, a pessoa mais interessada em obter as esmeraldas e que tinha acesso e familiaridade com a casa é Lionel. Um silêncio tomou conta da sala. Lionel apertou o maxilar, embora tentasse dar de ombros casualmente. Eu estava perto da galeria porque estava verificando os preparativos, só isso. Eu não tinha conhecimento de veneno nem planos para... Poirot ergueu a mão. Paciência, monsieur. Observação primeiro, acusação depois. Vamos continuar. As evidências são sutis, dispersas como migalhas de pão, mas consistentes. Observe. Lionel sabia da existência do cofre, de seu conteúdo e da existência da segunda via da chave. Ele esteve presente nos momentos precisos necessários para executar o roubo sem ser notado. Ele podia manipular a luz, explorar reflexos e garantir que ninguém observasse diretamente. E o mais revelador, teve a oportunidade de introduzir a substância nas proximidades da governanta. Um líquido inócuo com efeito letal. Ele se moveu lentamente em direção à janela, com o olhar percorrendo o jardim além, o terraço molhado pela chuva. Os passos no terraço, fracos, mas perceptíveis, sugerem um caminho deliberado. Alguém cruzou da janela da galeria para a antessala sem deixar vestígios significativos.
Alguém experiente, cuidadoso, deliberado e íntimo da planta da casa. Poirot retornou ao grupo, batendo levemente a bengala no chão. Agora pensem no motivo, meus amigos. As esmeraldas não são meros adornos. São herança. E sua posse garante riqueza e influência. Desejo, oportunidade e habilidade. Essas são a tríade da ação humana. No entanto, apenas um indivíduo se alinha perfeitamente com cada uma delas. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se adensar. O brilho da lareira projetava sombras que dançavam como testemunhas vivas nas paredes. O olhar de Poirot voltou-se para o retrato e, em seguida, para cada pessoa reunida. E, portanto, devemos nos perguntar: quem entre vocês conseguiria manipular a distração e a reflexão, antecipar reações e agir com tanta precisão? Quem é capaz de planejar a remoção de joias, o silenciamento de uma governanta dedicada e a encenação de uma farsa teatral, tudo ao mesmo tempo? Constance sussurrou, mas esse seria Lionel. Poirot assentiu lentamente. Ah, meus amigos, reparem como a intuição pode guiar alguém. No entanto, a intuição precisa ser confirmada pela lógica, pela observação, pelo menor e mais esquecido detalhe. O reflexo, a mancha, a chave polida, o odor de veneno, tudo nos trouxe até aqui. A última peça permanece. Como as joias foram removidas sem aviso prévio, e quem dentre vocês teve a previdência de executar isso com perfeição? Ele caminhou em direção ao retrato, apoiando-se levemente na bengala, os olhos brilhando com um triunfo silencioso. A revelação final, meus amigos, depende de uma pista sutil, uma pista escondida à vista de todos, despercebida por aqueles ansiosos demais para presumir simplicidade, que, uma vez observada, iluminará cada contradição, cada engano e cada sombra. Poirot fez uma pausa observando a assembleia. Preparem-se. A verdade está prestes a ser revelada, e é uma verdade que surpreenderá até mesmo aqueles que acreditavam compreender os movimentos de Renfield Court. A sala aguardava, tensa e silenciosa. Até o inspetor, acostumado à certeza e ao protocolo, sentia o peso da expectativa. Os olhos de Poirot, pequenos e penetrantes, pareciam conter todo o drama que se desenrolava. Em breve, meus amigos, murmurou. Em breve tudo será revelado. Poirot retornou ao centro da sala, o suave bater de sua bengala, pontuando o silêncio denso que se instalara como uma cortina pesada sobre Renfield Court. Ele gesticulou em direção ao retrato, e todos os olhares o seguiram, tensos e cautelosos. Meus amigos, começou ele com a voz contida, observamos, consideramos e juntamos nossos pedaços. Agora é hora de reconstruir a cena em sua totalidade, pois só então os fios formarão uma tapeçaria completa. Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça em direção à pintura. Observe o retrato mais uma vez. Ele piscou à meia-noite, não é? Pareceu que sim. No entanto, a pintura em si é incapaz de se mover. O que então produziu a ilusão? Basil Creed se mexeu, inquieto. Eu te disse. O verniz, a luz... Ah, mas tem mais, interrompeu Poirot, estreitando os olhos. Considere o espelho na sala de música. Sua localização em frente à escada permite o reflexo da galeria. O caminho de qualquer pessoa que se aproxime da antessala da Sra. Selby e até mesmo vislumbres parciais do cofre. Com o posicionamento cuidadoso de uma lanterna e uma leve manipulação das imperfeições do verniz, pode-se criar a aparência de um olho piscando, desviando a atenção completamente de outra ação. Constance Verral ofegou baixinho. Então o piscar foi só um truque? Exatamente, mademoiselle, respondeu Poirot. Uma distração, orquestrada com conhecimento preciso da planta da casa, dos hábitos dos presentes e da inclinação humana de acompanhar os movimentos com os olhos. E durante essa distração, o verdadeiro ato ocorreu. A Sra. Selby foi envenenada, sua cópia da chave foi recuperada, e as joias foram removidas. Ele se aproximou do grupo, pequeno porém imponente,
como se o peso do seu raciocínio por si só pudesse distorcer a realidade. Agora consideremos a oportunidade. Quem sabia do cofre, da chave duplicada e tinha acesso à galeria e ao terraço sem levantar suspeitas? Quem entendia sombras, reflexos e expectativas humanas bem o suficiente para manipulá-los? Todos os olhos se voltaram para Lionel Harbury, que se mexeu na cadeira, tentando assumir um ar indiferente, mas falhando sob o olhar penetrante de Poirot. Poirot fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Lionel, disse ele gentilmente, você tem conhecimento do cofre e de seu conteúdo, acesso aos cômodos e familiaridade com as rotinas da governanta. Você foi observado perto da galeria em um momento crucial e ainda assim afirma não ter conhecimento dos eventos que se desenrolaram. A boca de Lionel abriu e fechou uma vez, como se buscasse palavras que o desculpassem. Eu só estava verificando os arranjos, me certificando de que os convidados estavam confortáveis. Não tive nada a ver com isso. Ah, mas a chave, Lionel, disse Poirot levantando a mão enluvada. A cópia da chave do cofre. A senhora Selby a tinha, não é? Sim, claro. E, no entanto, continuou Poirot, alguém o recuperou sem aviso prévio. O polimento e a disposição após a morte dela sugerem um manuseio cuidadoso. Só alguém com acesso e familiaridade conseguiria tal façanha. Ele se moveu lentamente pelo semicírculo de suspeitos, sem desviar o olhar de Lionel. E quanto às manchas de tinta na manga dela? Um pigmento que combinava com a paleta do Monsieur Creed, sim, mas colocado durante uma luta, durante um confronto, talvez como uma distração ou como um rastro com a intenção de enganar. Lionel empalideceu. Eu não entendo. Como isso poderia me comprometer? Ah, disse Poirot suavemente com os olhos brilhando. Essa é a beleza da lógica, mon cher. Observe a cadeia de eventos. O piscar, o reflexo, a partida da governanta, a cópia da chave, os leves traços, o aroma de amêndoas amargas. Cada movimento aponta para a orquestração, timing e oportunidade. Tudo isso alinhado com sua presença e suas intenções, conscientes ou não. Ele se aproximou do retrato, olhando para cima. A pintura piscou para chamar a atenção. O espelho refletiu a distração. E durante esse caos orquestrado, as esmeraldas foram removidas. E a senhora Selby, vigilante e perspicaz, descobriu esse plano. Assim ela foi silenciada, delicadamente com a substância que carrega o aroma de amêndoas, despercebida por todos, exceto pelo olhar atento. Poirot se virou, encarando o grupo de frente. E, no entanto, considere o elemento final, o bilhete que recebi instando-me a refletir. Quem entre vocês sabia que eu seria chamado, que eu observaria, que eu deduziria? Os olhos escuros de Inês Penbury se voltaram para Lionel. Constance prendeu a respiração. As mãos da Sra. Black estavam imóveis, como se o próprio ar tivesse ficado pesado. Até Mallory parecia incerto, como se as peças do quebra-cabeça estivessem escapando do seu alcance. O pequeno corpo de Poirot se endireitou e ele bateu levemente com a bengala. Lionel Harbury, as joias, a chave, o veneno, a distração, tudo convergiu porque você queria reivindicar o que não era seu. No entanto, seu plano cuidadoso ignorou um único detalhe crucial. Os reflexos, as manchas, o momento e, mais importante, o fato de que a senhora Selby, observadora e fiel, resistiu tempo suficiente para que vestígios de sua intenção permanecessem. Você não pode apagá-los, mon cher, por mais meticulosa que seja a sua execução. Lionel engoliu em seco. Não era para... Eu só queria as joias, não era minha intenção. Poirot estreitou os olhos. A intenção é irrelevante para o caminho das consequências. Você orquestrou a distração, manipulou os reflexos, removeu as esmeraldas e silenciou uma governanta leal. Suas ações são claras. As pequenas células cinzentas falaram. E agora uma justiça, silenciosa, meticulosa e inevitável, deve se impor.
A sala permaneceu em silêncio por um instante, carregada de tensão, enquanto a presença discreta e deliberada de Poirot parecia preencher cada canto. Lá fora, a luz fraca pressionava as janelas, a lembrança da tempestade pairando nas pedras brilhantes do terraço. Poirot, com seus olhos escuros e inflexíveis, encarou Lionel com polidez e determinação. Senhores e senhoras, a verdade é revelada. Nenhum outro engano pode escondê-la. E na revelação, vemos o funcionamento preciso da mente humana. Ambição, desejo, medo, tudo exposto sob o olhar atento da razão. Lionel afundou na cadeira, derrotado, enquanto os presentes trocavam olhares que eram uma mistura de alívio, horror e admiração. Poirot, pequeno e imaculado, permitiu-se um sorriso fraco, quase imperceptível. O jogo intrincado e preciso estava completo. E, no entanto, no silêncio que se seguiu, quase se podia ouvir o sussurro silencioso da própria casa, como se aprovasse as pequenas células cinzentas em ação. Poirot, pequeno e preciso, permitiu um momento para que a gravidade de sua dedução se abatesse sobre Renfield Court. Os convidados, os funcionários e até mesmo o inspetor Mallory ficaram paralisados, suspensos entre a descrença e a compreensão incipiente. Lionel Harbury, sentado no centro da sala de estar, parecia exatamente o mesmo garoto que fora no internato. Desafiador, mas encolhendo-se sob o peso de suas próprias ações. As esmeraldas, outrora símbolos de linhagem e prestígio, haviam sido recuperadas do compartimento escondido sob o assoalho da antecâmara. Poirot já havia indicado o local para um lacaio assustado, cujos olhos estavam arregalados, enquanto ouvia as instruções e recuperava as pedras roubadas com as mãos trêmulas. O olhar de Poirot percorreu a sala. Detendo-se brevemente no retrato de Lady Renfield, os olhos da dama pintada, à luz do dia que se esvaía, pareciam quase serenos, como se ela aprovasse a justiça que se desenrolava. Meus amigos, começou Poirot em tom gentil e autoritário, agora compreendemos a sequência exata de eventos. A interação entre desejo humano, medo e precisão que levou à morte da Sra. Selby, ao desaparecimento das esmeraldas e à ilusão do retrato piscante. Cada elemento foi concebido para enganar, criar confusão e encobrir a intenção sob a elegância e a propriedade. Mas nada escapa às pequenas células cinzentas. Ele se aproximou de Lionel, cujas mãos se remexeram em seu colo. Lionel, você conhecia a planta da casa, o cofre, a cópia da chave e as rotinas dos empregados. Você entendeu nos mínimos detalhes como manipular a atenção e a luz para criar uma ilusão. À meia-noite, você garantiu que a pálpebra do retrato parecesse se mover. Você organizou a luz das velas, posicionou o reflexo no espelho e cronometrou cada passo para que os olhos de cada testemunha fossem atraídos para outro lugar, enquanto você agia com precisão. O rosto de Lionel, pálido como o papel nas mãos de Poirot, contorceu-se de descrença. Mas eu não a matei de propósito. Eu só queria as esmeraldas. Eu não! Poirot balançou a cabeça suavemente, com uma expressão calma, mas implacável. A intenção é irrelevante quando as ações de alguém resultam em consequências irreversíveis. O veneno que você introduziu, delicadamente, sem ser notado, foi calculado para evitar interferências. A Sra. Selby, vigilante e sábia, segurou a chave duplicada com muita força, como já fizera muitas vezes antes. Você não podia permitir que ela expusesse seu plano. Portanto, garantiu o silêncio dela. Isso não é especulação. É lógica derivada da observação, da sequência e dos menores vestígios deixados para trás. Ele apontou para a leve mancha na manga do vestido da Sra. Selby, os pequenos traços de pigmento combinando com a paleta de Basil Creed. Você tentou disfarçar seus movimentos com desorientação, um toque de pigmento, um reflexo explorado, uma distração encenada por um aparente milagre na pintura, mas o traço permanece. O erro humano,
mesmo em um crime meticulosamente planejado, deixa evidências sutis para o paciente e observador. Poirot foi até a janela, gesticulando em direção ao terraço, onde leves pegadas haviam sido observadas antes. O caminho através do terraço confirma seu movimento, leve, deliberado e preciso. Uma mão experiente, consciente do tempo, das sombras e da posição dos outros. Você não poderia ter agido de outra forma, sem deixar uma marca gritante demais para ser ignorada. A voz de Constance Verral tremeu enquanto falava. E o bilhete, a mensagem que você recebeu, era-se para te guiar? Exatamente, mademoiselle, respondeu Poirot. Alguém queria que o observador notasse, seguisse as pistas sutis. É sempre uma questão de inteligência e atenção. O bilhete redirecionou o foco para a reflexão, que, se tivesse sido ignorada, poderia ter atrasado a descoberta da verdade. Mas as pequenas células cinzentas são treinadas para perceber tanto o que é apresentado quanto o que está oculto. Essa é a arte da detecção. Poirot voltou-se mais uma vez para a assembleia, com as mãozinhas cruzadas atrás das costas. Agora falemos do motivo. Lionel Harbury. As joias são símbolos, sim, mas também uma oportunidade. Numa casa acostumada a heranças e prestígio, a posse é frequentemente tão cobiçada quanto o amor. Ambição e desejo, combinados com conhecimento de logística, deram-lhe incentivo e recursos. O plano era brilhante, mas negligenciou a persistência, a fidelidade e a observação personificadas na Sra. Selby. Ele permitiu uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Observe também o elemento psicológico. Ao explorar uma lenda familiar, uma superstição sobre o infortúnio que recai sobre aqueles que removem as esmeraldas, você criou tensão e distração. Os convidados, hipnotizados pelo espetáculo do retrato, não perceberam seus movimentos. No entanto, a verdade não pode ser escondida das pequenas células cinzentas. Cada detalhe é um sussurro, cada contradição, um caminho que conduz inexoravelmente à realidade. O inspetor Mallory, que até então permanecera em silêncio, murmurou. Então tudo foi encenado, cada detalhe, cada distração. Mas por que ir tão longe? Por que não simplesmente levar as joias? Os olhos escuros de Poirot brilharam com um leve brilho de divertimento. Ah, monsieur, os seres humanos raramente são simples. Um roubo direto traz riscos, sim. Mas quando se orquestra a desorientação, explora o medo, o conhecimento e a superstição, e manipula a psicologia das testemunhas, o risco parece menos. Invisível, por assim dizer. No entanto, ao buscar a perfeição, o criminoso muitas vezes deixa o único rastro do qual a justiça pode depender. Poirot voltou-se para Lionel, que não conseguiu mais manter a postura desafiadora. Seus ombros cederam e ele finalmente falou em voz baixa. Eu não queria que ela morresse. Eu só queria as joias. Não, meu caro, respondeu Poirot suavemente, mas com firmeza. A intenção é irrelevante para as consequências da ação. Por suas mãos, uma fiel governanta foi silenciada e a herança de Renfield Court foi ameaçada. No entanto, foi precisamente seu planejamento meticuloso, sua arrogância em acreditar que o controle sobre cada detalhe o absolveria, que garantiu sua exposição. A natureza e a observação corrigiram seu erro. Lady Athena, ainda composta, mas abalada, dirigiu-se ao filho. Lionel, você trouxe vergonha e tristeza para esta casa. As esmeraldas foram devolvidas, sim, mas o custo é altíssimo. Ele a encarou com os olhos arregalados, uma mistura de medo, culpa e reconhecimento. A voz de Poirot, suave, mas inexorável, cortou a tensão. O padrão está completo, meus amigos. Observem a cadeia. Distração, reflexão, roubo, silenciamento da testemunha e a orquestração cuidadosa dos movimentos para evitar a detecção. Cada peça se encaixa perfeitamente, não deixando margem para dúvidas quando os menores traços são examinados. A intenção humana, mesmo em segredo, deixa uma marca.
E neste caso, a marca era legível para aqueles treinados para vê-la. Poirot virou-se para o grupo uma última vez, com a expressão composta, quase serena. As esmeraldas foram recuperadas. A governanta foi vingada. O engano foi revelado. No entanto, o que resta é uma lição sobre a natureza humana. Desejo, ambição e impaciência, combinados com conhecimento e astúcia, podem criar uma ilusão de invencibilidade. Mas a lógica, a observação e as pequenas células cinzentas revelam tudo. A justiça, sutil e paciente, encontra seu caminho. Ele deu um passo lento em direção à porta, lançando mais um olhar para o retrato, cujos olhos pintados pareciam encará-lo com plácida aprovação. Vamos deixar Renfield Court em ordem, meus amigos. A governanta descansa, as joias estão seguras e a verdade finalmente é conhecida. E quanto ao criminoso, seus olhos pousaram em Lionel mais uma vez. As consequências são inevitáveis, como sempre devem ser. Lá fora, os primeiros sinais da noite se espalhavam sobre o terreno. O dourado e o rosa do pôr do sol refletiam-se nas janelas polidas. Lá dentro, a tensão havia diminuído um pouco, embora a lembrança do crime orquestrado, das sombras manipuladas e de uma vida silenciada permanecesse no ar. Poirot, imaculado e sereno, ajeitou o paletó e ajustou a bengala. Permitiu-se um sorriso fraco, satisfeito com a precisão de suas deduções e a inevitabilidade de seu desfecho. Lady Athena se aproximou, recuperando lentamente a compostura. Monsieur Poirot, o senhor, restaurou não apenas a verdade, mas também nossa fé na razão. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Ah, madame, não passa de uma obra de método, observação e pequenas células cinzentas, n'est-ce pas? A natureza humana é sutil, complexa e, às vezes, tortuosa, mas nunca está além do alcance da paciência e da lógica. Enquanto a família respirava em uníssono, Poirot lançou um último olhar para o retrato. A senhora de Renfield, cujos olhos pintados pareciam conservar a eterna calma. E agora? Murmurou baixinho para si mesmo. Renfield Court pode descansar e eu posso partir. Mais um caso concluído. Mais uma teia desembaraçada pela razão, pela sutileza e pelas pequenas células cinzentas que nunca dormem. Com isso, ele se virou, batendo levemente a bengala no chão, e saiu da sala, deixando para trás uma casa restaurada, uma família abalada, mas intacta, e um mistério totalmente revelado, cada fio de engano desvendado, com o cuidado meticuloso que somente Hercule Poirot poderia exigir. A noite tornara-se profunda e silenciosa, e Renfield Court, agora silenciosa, parecia exalar a tensão que a dominara durante todo o dia. Poirot reuniu os membros restantes da casa na grande sala de estar, insistindo que ninguém saísse até que o relato final fosse feito. A lareira bruxuleante lançava sombras longas e dançantes sobre as paredes, sobre os retratos, sobre as testemunhas que já começavam a sentir a iminência da resolução. Poirot, parado pequeno e preciso no centro da sala, começou com uma calma deliberada. Meus amigos, traçamos a cadeia de eventos da ilusão à ação, da distração à consequência. Cada passo, cada desvio, cada reflexão e cada traço foram cuidadosamente orquestrados. No entanto, mesmo o mais intrincado dos planos deixa para trás evidências, sutis, quase imperceptíveis, mas suficientes para que as pequenas células cinzentas montem a imagem da verdade. Ele fez uma pausa, permitindo que seu olhar viajasse de Lady Athena para Lionel, da Sra. Black para Inés Pembury, deixando o suspense apertar o ambiente como um arco retesado. Considerem primeiro o retrato. Pareceu piscar à meia-noite, um evento testemunhado por vários de vocês. No entanto, a pintura em si é incapaz de movimento. O que criou a ilusão? Um arranjo cuidadoso de luz, o posicionamento estratégico dos espelhos e a exploração de imperfeições de verniz. Tudo projetado para desviar a atenção de outra ação
completamente diferente. Os olhos de Poirot se estreitaram ao olhar para Lionel. Durante aquela distração, a Sra. Selby, a leal governanta, foi buscar a cópia da chave. Foi interceptada, envenenada com uma substância com leve odor de amêndoas amargas e silenciada antes que pudesse resistir. A chave polida e recolocada ao lado dela deu acesso às esmeraldas Harbury. Ele se endireitou cruzando as mãos atrás das costas. O motivo é simples: ganância, ambição e impaciência. Lionel Harbury desejava as esmeraldas e calculou cada movimento, cada oportunidade, cada reação humana para atingir esse objetivo. Ele explorou o medo, a superstição e a atenção para criar um álibi perfeito. O rosto de Lionel empalideceu e ele engoliu em seco. Eu não achei que alguém veria. Eu só queria as joias. Os olhos escuros de Poirot suavizaram-se um pouco, embora seu tom permanecesse comedido. A intenção, mon cher, é irrelevante diante das consequências. Você agiu com cálculo, orquestrou cada detalhe e, ao fazê-lo, tornou-se responsável tanto pelo roubo quanto pela morte de um servo leal. Justiça não é a busca por vingança, mas o reconhecimento da responsabilidade. E agora, a responsabilidade recai sobre você. Ele se virou para Lady Athena. Madame, as esmeraldas foram recuperadas e a verdade foi revelada. Sua casa pode retomar a ordem, embora a lembrança desses eventos perdure. A justiça, embora adiada por planejamento e artifício, foi feita. Lady Athena assentiu, o rosto pálido, mas resoluto. Monsieur Poirot, não tenho palavras para agradecer. Meu filho, ele trouxe vergonha e tristeza para esta casa. Mas o seu método evitou um desastre ainda maior. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Não é a gratidão, madame, que guia as pequenas células cinzentas, mas a lógica, a observação e a compreensão da natureza humana. Desejo, ambição e impaciência podem levar os homens ao erro, mas a clareza de espírito sempre revelará a verdade. Ele deu um passo para trás, lançando um último olhar para o retrato acima da escada. E agora, meus amigos, Renfield Court pode respirar novamente. A governanta descansa, as esmeraldas estão seguras e a mentira foi desmascarada. O intrincado desenho da loucura humana, observado através de um raciocínio cuidadoso, traz resolução ao caos. Esta também é a arte da detecção. Poirot ajustou as luvas e ajeitou o paletó. Preciso me retirar. As pequenas células cinzentas estão sempre em movimento, e outro quebra-cabeça me aguarda em outro lugar. Lembrem-se, meus amigos, mesmo na elegância e na tradição, a natureza humana permanece constante. Desejo, orgulho e medo se entrelaçam, e, no entanto, com paciência, observação e lógica, a verdade sempre emergirá. Enquanto ele se dirigia à porta, a família permanecia em silêncio, refletindo, o peso da revelação pairando sobre eles. Foi o inspetor Mallory, pela primeira vez humilhado pela meticulosidade das deduções de Poirot, assentiu lentamente. A Sra. Black, Constance e Inês Pembury trocaram olhares que revelavam admiração e inquietação persistente. As mãos de Lady Athena apertaram brevemente o encosto de uma cadeira, recuperando a compostura agora que o perigo havia sido enfrentado. Poirot parou na porta, olhando para trás uma última vez. Ah, Renfield Court, murmurou quase para si mesmo. Outro labirinto de desejo e engano humano desembaraçado pela razão. Ordem restaurada, justiça feita, e as pequenas células cinzentas vitoriosas mais uma vez. Ele adentrou a noite, com os últimos raios do sol poente refletindo na aba do seu chapéu. O eco de sua bengala batia levemente no assoalho polido, desaparecendo à medida que ele descia a escada e se remetia ao ar fresco da noite. O vento levava consigo a tensão do dia, deixando para trás a calma, a clareza e uma casa restaurada à sua dignidade silenciosa. E assim, o caso concluiu. O retrato permaneceu sereno. As esmeraldas retornaram em segurança ao seu lugar. E o criminoso, desmascarado, responsabilizado e preso,
foi levado embora. O raciocínio meticuloso de Poirot iluminou a verdade oculta sob camadas de engano, e a família, embora para sempre alterada pelos eventos daquela noite, pôde agora reconstruir o delicado equilíbrio de Renfield Court. Enquanto caminhava pela entrada em direção ao seu automóvel, os olhos de Poirot brilhavam de silenciosa satisfação. Todo crime deixa uma marca, por mais tênue que seja. E para aqueles que olham, observam e pensam, toda mentira é, no fim, legível. Com a calma precisão que o distinguia entre os detetives, Hercule Poirot desapareceu na noite, deixando para trás uma casa restaurada, uma família castigada, e a certeza de que a natureza humana, por mais tortuosa que seja, não pode se esconder do exame paciente e lógico das pequenas células cinzentas.